Gustavo Cerbasi não é especialista em futurologia, mas é especialista em finanças e em reprodução humana. Tenho 3 filhos, né? Estou muito envolvido com todas as discussões e transformações que acontecem na escola e converso muito com eles. E um estalo muito grande foi dado quando o meu filho me perguntou se ele precisaria tirar uma carteira de motorista, uma habilitação para dirigir, né? Porque eu estava vendo meu documento, perguntando o que era. Pô, pai, você dirige carro, mas eu vou precisar tirar a habilitação? Porque na escola a gente discute que a gente não vai precisar dirigir daqui a 7, 8 anos. E realmente, a gente vê algumas transformações que estão acontecendo muito rapidamente, algumas muito mais rapidamente do que se imaginava, que é o fato de a gente já não depender tanto de alguns instrumentos que se utilizavam muito no passado, até que eram símbolos de status, por exemplo, como o automóvel. Será que estamos presenciando uma era de transição onde as novas gerações não irão dar tanto valor assim a posses de bens materiais? Será que o sentido da nossa vida aqui na Terra é acumular coisas? Poucas pessoas se dão conta, mas o hábito do consumismo está meramente relacionado com uma necessidade de o comércio vender coisas para as pessoas. E quem entender isso e não quiser mais fazer parte desse jogo, tem sim uma alternativa para viver bem pelo resto dos dias da sua jornada nesse planeta. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a riqueza de uma vida simples. Então, essas pessoas menos preocupadas com posses, elas se sentem menos com a faca no pescoço de que, eu vou trabalhar muito para ter. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O livro A Riqueza da Vida Simples foi publicado pela primeira vez em 2019. O autor é Gustavo Cerbasi, uma das maiores autoridades do Brasil quando o assunto é educação financeira. Nessa obra, o autor usa toda a sua experiência adquirida por 20 anos para propor um novo modelo de construção de riqueza baseado em escolhas sustentáveis. Depois de 16 livros escritos, né, esse é o 16º livro, eu já considerei em algum momento no passado que minha bibliografia, o compêndio, meu conhecimento estava pronto com Adeus Aposentadoria, era o meu livro anterior a esse. Eu acreditava que já tinha abordado todos os elementos necessários para um planejamento financeiro completo. Algum livro abordando o passo a passo para a independência financeira, em outro falando um pouco mais sobre construção do futuro, investimentos, previdência, seguros, enfim, todo o arcabouço de conhecimento que um consultor financeiro, um especialista financeiro tem que ter para poder encaminhar um planejamento para as pessoas. E usando esse arcabouço, através dos meus canais nas redes sociais, através do meu curso online Inteligência Financeira, eu vinha trabalhando com os meus seguidores, com os meus alunos, a ideia de rever escolhas. E a revisão das escolhas sempre passava por rever o estilo de vida, avaliar, por exemplo, a possibilidade de mudar para uma moradia um pouco mais barata, para um carro um pouco mais barato, um estilo de vestuário, né, do consumo em geral, um degrau abaixo do que as pessoas estavam vivendo, que é uma técnica simples dentro do planejamento financeiro, né? Você simplifica um gasto fixo para sobrar mais para os gastos variáveis, para o lazer, para os cuidados pessoais, para a qualidade de vida. O que eu sentia a necessidade era de ter um argumento convincente para as pessoas descerem um degrau das suas escolhas. Em algum momento elas decidiram comprar uma boa casa, decidiram ter um bom carro, pôr os filhos numa boa escola, e qualquer tipo de revisão nessa escolha seria dar um passo atrás, né? E isso não me deixava confortável. E eu resolvi levar para a minha vida algumas experiências praticando aquilo que eu recomendava para meus seguidores, não por uma necessidade do planejamento, mas por um exercício de descer um degrau, um exercício de rever escolhas para ter mais abundância do que eu já tinha em escolhas variáveis, em realização de pequenos objetivos, grandes objetivos. Então, como será mudar de vida? Então,
foi fazendo experiências com, por exemplo, a aquisição de uma casa de campo e simulando como seria viver aqui, que eu comecei a rever escolhas e entender o que é necessário uma pessoa viver melhor. Às vezes, a conta dela não fecha porque ela vive numa cidade que é cara, num bairro que tem um custo elevado, cujo supermercado próximo também é mais caro que em outros lugares, que demanda um meio de transporte, às vezes um automóvel próprio, que seus pares, né, os pais dos colegas dos seus filhos na escola têm automóveis parecidos, então você tem que ter um estilo de vida que seja similar, senão você se sente ou diminuído ou excluído. Então, quando eu fui entender qual seria a solução para as pessoas que tinham que dar um passo atrás, eu fui descobrindo que existe uma realidade nova, realmente nova, proporcionada principalmente pela tecnologia, pela acessibilidade que a internet proporciona, que eu posso ter o meu trabalho no home office, sim, próximo de uma avenida paulista, de uma avenida Brasil, mas o home office não precisa estar realmente próximo de um banco, próximo de um grande escritório. Eu posso ter meu home office a 50, 60, 70 quilômetros de um grande centro, vivendo um custo de vida muito mais baixo, com as mesmas funcionalidades para a minha vida que eu teria numa grande cidade, porque hoje eu tenho serviços de delivery, eu tenho serviços de mobilidade facilitada, eu não preciso necessariamente ter um automóvel, eu posso compartilhar. Então foi reunindo uma série de elementos que envolvem todos decorrentes do uso mais intensivo da internet, mas que decorrem do compartilhamento, decorrem do acesso à informação, de eu saber quais são os serviços disponíveis, onde estão esses serviços, quem está vendendo. Isso me permitiu esculpir o que seria um modelo de vida que eu entendo que será a escolha, principalmente dos mais jovens daqui para frente, né? Eles entenderão quanto estão ganhando, disso que estão ganhando e do que eles fazem, do trabalho que escolheram fazer, onde há demanda por esse trabalho e onde que o que eles têm de ganho mensal propicia viver uma vida mais interessante. Simplicidade não necessariamente é pobreza. Muito pelo contrário, mais e mais as pessoas ricas estão se tornando mais simples. Já no seu best-seller publicado em 2007, o autor americano Tim Ferriss chocou o mundo quando escreveu o seu livro Trabalhe 4 horas por semana e propôs que a conta de muitos americanos não estava fechando, não por causa dos ganhos, mas por causa dos gastos. E aí o mundo começou a se questionar e se perguntar, será que esses gastos são realmente necessários? Na época, para um americano vivendo em São Francisco ou Nova York, se ele tivesse a possibilidade de ganhar o seu salário através de um trabalho virtual, home office, ele poderia, teoricamente, se mudar para um país como a Tailândia e executando o mesmo trabalho, talvez até trabalhando menos horas por dia, a sua qualidade de vida poderia ser muito maior. A riqueza da vida simples é um convite para as pessoas repensarem não o orçamento, não o gasto do supermercado, assinatura TV a cabo, mas repensar o que pode ser feito com o padrão de renda que se tem hoje, não importa se é emprego formal, informal, se é um trabalho qualificado ou não qualificado, mas com o que você tem de renda, onde se vive bem com essa renda, o que é viver bem nesse lugar que permite ter um custo de vida mais baixo. Então, a gente percebe que quando a pessoa se desapega de questionar se tem que revisar somente o custo do telefone, da assinatura da TV a cabo, do custo da internet, das coisas mais acessórias da vida, quando ela revê a vida em si, né, o onde viver, o como como se manter conectado, ela vai encontrar uma possibilidade de simplificação dos gastos fixos, que, por sua vez, pode resultar num enriquecimento bem interessante dos gastos variáveis, das escolhas, da construção dos sonhos. Então, o convite para a riqueza da vida simples não é se desfazer de coisas boas, mas é permitir que, com mais acessibilidade, com menos dinheiro, eu tenha uma vida mais abundante do que aquela que escolheram para mim, né? Que eu fui induzido a ter porque todo mundo está fazendo, tem que fazer também. Então, é uma revisão das grandes escolhas.
Já parou para pensar que a partir do momento que conseguimos nomear as coisas do mundo que nos cerca, essa clareza de conceito traz mais visibilidade e potencial estratégico de planejamento? Eu vou mais longe ainda e digo que a clareza e o entendimento melhor do mundo ao nosso redor, além de trazer mais tranquilidade sobre o futuro, traz mais felicidade para os seres humanos. As pessoas ansiosas, angustiadas, preocupadas, as pessoas infelizes, geralmente são aquelas que não conseguem entender e definir as coisas que impactam a sua vida. Então vamos tentar entender um dos conceitos mais importantes, que é a definição de riqueza. Riqueza não é dinheiro. Riqueza é você ter abundância naquilo que é importante para você. A riqueza para você é diferente da riqueza para mim. O passo fundamental para você enriquecer é saber o que realmente é riqueza para você, o que te faz melhor, mais feliz, mais satisfeito, né? Para algumas pessoas, riqueza é ter as suas contas equilibradas e conseguir doar 50% do seu tempo para uma causa humanitária, por exemplo, né? Ter uma consciência cidadã trabalhada aí. Para outras pessoas, riqueza é dar a melhor educação possível para o filho. Para outras, riqueza é ostentar a roupa, o carro, a casa, enfim. Mas cada pessoa terá a sua verdade, terá o seu conceito de riqueza, e será rico aquele que conseguir realmente praticar aquilo que ele entende como riqueza. Então, exige um exercício de autoconhecimento. Autoconhecimento não é um exercício fácil de fazer, não é simplesmente sentado num banco de faculdade ou lendo um livro que eu aprendo mais sobre mim mesmo, né? Eu aprendo técnicas de autoconhecimento, mas autoconhecimento exige que você esteja em contato com pessoas queridas, pessoas que te critiquem, pessoas que pensem como você, que tragam soluções a necessidades que você tem, e por isso aquelas pessoas que conseguem desenvolver um autoconhecimento terão mais facilidade de montar um plano para alcançar aquilo que é importante nas suas vidas. Todo mundo que trabalha com metas sabe que, se elas não forem específicas e claras, é impossível atingi-las. Imagine que você é um alpinista e lhe foi dada a missão de escalar uma determinada montanha. Se não sabe com exatidão as coordenadas geográficas da montanha a ser escalada, corre-se o risco de escalar a montanha errada. E uma importante etapa para escolher qual é a montanha que iremos escalar nessa maluca jornada da nossa existência é definir qual é o seu propósito de vida. Propósito é o que eu quero fazer na vida, ou o que eu quero construir na vida, ou o que eu quero deixar nessa vida, né? E isso tem a ver também com necessidades que eu preciso atender, né? Necessidades de conforto. A gente pode remeter podemos remeter à pirâmide de Maslow, né? As necessidades básicas do ser humano, mas podemos remeter também a necessidades da pessoa se desconectar de um excesso de troca de informações, se desconectar de uma loucura de uma vida urbana, por exemplo. Então, encontrar esse propósito, encontrar um caminho para ser uma pessoa mais rica, passa por parar e pensar. As pessoas vivem hoje de uma forma muito acelerada. Acordam e já está lá com a rede social chamando, ou para atender a um contato, ou para dar uma curtida, ou para colocar em prática uma tarefa que foi solicitada no trabalho. Então, a pessoa está quase que 24 horas por dia ligada e ela, de certa forma, vai seguindo o movimento da onda. Ela vai seguindo um efeito manada, em que todo mundo vai seguindo por um caminho, acreditando que a recompensa estará lá na frente quando entrar o dinheiro na conta ou quando vier um bônus no fim do ano. E não é isso, né? Eu preciso parar, pensar, entender o que está desequilibrado. O desequilíbrio é aquilo que me desconforta. Eu estou dormindo pouco, eu estou sentindo falta de pessoas queridas, eu tenho uma vontade muito grande de concretizar algumas coisas na vida que não estão acontecendo. Então, para, pensa e organiza. No livro A Riqueza da Vida Simples, no meu curso online Inteligência Financeira, eu convido muitas pessoas a partir do conceito do orçamento base zero. É um conceito que vem da contabilidade,
que é? Você ignora completamente qual que é a sua vida nesse momento do exercício. Você simula o que seria a vida que você poderia ter ganhando o que você ganha. Você sabe o quanto você ganha, então vamos lá. Vamos construir um orçamento ideal. Quanto você gostaria de gastar com a casa? Não é quanto você gasta. Quanto você gostaria de gastar para manter uma qualidade de vida, visitar pessoas queridas, por exemplo, tá morando longe da família, então a cada 15 dias viajar, a cada 2 meses. Então, monte um orçamento que seja o ideal. Compare com o seu orçamento atual, o exercício de mapear sua vida presente. Quando você tem a situação atual e a situação ideal, você sabe que há uma distância entre essas duas situações, você tem que construir pontes entre uma e outra. Então, a técnica do planejamento financeiro não é simplesmente construir riqueza, é mostrar o caminho para ir de A até B. Você desfazer uma vida que está desequilibrada, parar com o que não está funcionando e começar a construir aquilo que seria o ideal, porque o ideal foi construído a partir do que seu dinheiro pode pagar. Então, é um processo de desconstrução e um processo de reconstrução das escolhas menos viciadas, partindo de uma consciência maior a partir do momento que você parou, pensou e entendeu o que está faltando na sua vida. Vamos ver agora alguns trechos e reflexões interessantes do livro. Menos de 2% dos habitantes da Terra têm condições de viver até o fim de suas vidas sem preocupações financeiras. Minha intenção é provar que enriquecer é uma questão de escolha, independentemente de quão limitadas sejam suas opções. Toda escolha envolve abrir mão de algo, mas também conquistar uma situação melhor, desde que tenha sido bem feita. Vou mostrar um caminho que a maioria das pessoas acredita que não existe. Não importa qual seja a sua condição financeira, seu status, o tamanho da sua dívida ou a gravidade do problema que apareceu em sua vida. Se sua vida se resume a uma sequência triste e sem perspectiva de acordar, comer, trabalhar, dormir, algo precisa ser feito. O primeiro passo para fazer boas escolhas é entender quais são suas limitações. O que determina nossa saúde financeira são os nossos gastos. As dificuldades financeiras começam quando acreditamos que podemos adotar um padrão de vida mais elevado ou mais caro do que nossa renda realmente permite. A sorte não é um diferencial para alcançar seus objetivos. Se você for esperar o cenário ideal para começar a prosperar, não vai começar nunca. Não se deixe vencer pelas desculpas que você mesmo cria. Qual é a sua desculpa para não prosperar? Pare e pense. Você trabalha para viver ou apenas vive para trabalhar? Você faz dinheiro para colecionar boletos ou para criar uma vida cada vez melhor? Sabe aquela viagem de férias quando retornamos aos nossos lares com as malas cheias de presentes, cheias de souvenirs, cheias de lembranças materiais dos bons momentos que vivemos durante as nossas viagens? De onde é que vem esse sentimento de que se não comprarmos aquele imã de geladeira da Torre Eiffel ou da Estátua da Liberdade, todo o esforço da viagem não vai ter valido a pena, pois não poderemos provar que realmente estivemos lá? No livro eu conto a história do berimbau, né? Na verdade é um fato real. Uma viagem, eu estava voltando com a Adriana, minha esposa, voltando da Bahia, e lá andando pelo Pelourinho, em Salvador, a gente chegou a parar numa loja e falou: nossa, olha que bacana, vamos comprar um berimbau desse. E por alguma razão a gente ia fazer outros passeios, a gente acabou não comprando, e voltando pro hotel a gente esqueceu. Quando a gente entrou no avião, a gente viu a pessoa chegando com o berimbau, falou: o berimbau que a gente não comprou. Mas foi questão de segundos para perceber aquela pessoa já se atrapalhando com aquele instrumento, tentando colocar no bagageiro, e a aeromoça forçando e quase quebrando, e a gente começou a conversar: puxa, mas olha o trabalho que dá a trazer, e provavelmente essa pessoa vai chegar em casa, vai pendurar na parede, e quando chegar uma visita ela vai perguntar: mas por que essa coisa tão estranha, né? É um objeto que tem sentido no contexto turístico, no contexto da viagem que você está vivendo, né? Alguns vão chamar de souvenir, de lembrança, mas uma lembrança que às vezes não orna com a sua casa, não orna com a decoração. E extrapolando a ideia do berimbau, quantas coisas nós não compramos simplesmente porque passamos no shopping e aquela roupa estava bonita na vitrine, né? E ficou bonita no corpo, provamos, mas em que situação você vai usar? Em quantas situações você irá usar uma roupa daquela? Em quantas situações irá usar um aparato esportivo, né? Comprou um equipamento, sei lá, um traje de esqui,
uma raquete de badminton, né? E você passou um fim de semana num clube, num hotel que tinha aquilo e acabou comprando. Acessórios que as pessoas vão comprando e que vão entulhando suas casas. De repente, quando a gente para, a gente olha em volta, nossa casa está cheia de coisas que lembram situações, mas que de repente uma foto também lembraria. E muitos dos itens que nós temos na vida acabam sendo compras desnecessárias, compras que agregam num único momento, ou compras que aquele item de luxo, né, que está no armário, que a gente gosta tanto, que não usa para não estragar, né, e a coisa acaba apodrecendo. Então, isso é fruto do consumismo, né, vamos dizer que é o modelo econômico que nós vivemos nos últimos anos, de vitrines e campanhas e comerciais, tudo preparado para te estimular, te incentivar a comprar alguma coisa, te convencer que você precisa algo e que você realmente não precisa, para fazer você levar aquilo para casa. Nós vivemos uma migração atualmente desse modelo consumista para um modelo econômico mais minimalista, que é uma reação da geração mais jovem ao mau comportamento dos seus pais, né? De ter um estilo de vida com bom status, nababesco, mas com uma série de problemas financeiros, uma série de insuficiências ao longo da vida e com um bom trabalho de educação financeira, da comunicação quem tem nas redes sociais, as pessoas estão entendendo que, puxa, eu não preciso disso tudo, eu preciso de uma vida mais equilibrada. Então, vida simples é uma vida com menos. Só que eu não queria que as pessoas entendessem que esse menos significa um empobrecimento das escolhas. Tô te convidando para morar num casebre com teto de palha, fogão a lenha, né? E vai ter que carregar sacos de carvão nas costas. Não é nada disso. Na verdade, a vida simples é uma vida com menos itens desnecessários ou com menos consumo de coisas que eu uso pouco. A gente começa no minimalismo, né? Que o minimalismo é eu me desapegar do consumo e comprar menos coisas, mas a ideia é evoluir para o essencialismo. A ideia de que as pessoas comprarão menos, mas aprenderão a comprar mais daquilo que é efetivamente usado. Então, se eu gosto muito de cozinhar, eu vou montar na minha casa simples, uma belíssima cozinha completa com os melhores equipamentos, a coifa mais cara, panelas de primeira, para exercitar a minha paixão, que é a gastronomia. Se eu gosto de tecnologia, eu vou ter na minha casa simples um conjunto de aparatos que tem o melhor home theater, o melhor equipamento de comunicação, essas secretárias eletrônicas, enfim. Ou se eu gosto de receber pessoas, eu vou ter uma casa sofisticada, mas não necessariamente com todas as quinquilharias e peças de decorações caras que fazem com que essa casa cara demore a ficar pronta. Então eu vou ter um pouco mais de eficiência. Então, a simplicidade é realmente ter abundância naquilo que eu uso muito, naquilo que é realmente importante para mim, abrindo mão de outras coisas. Eu preciso ter um carro? Não, eu preciso de um transporte, talvez, mas o carro será uma necessidade se eu uso de forma intensiva, se eu não deixo esse automóvel parado por um tempo significativo. Eu preciso de bons equipamentos, tecnologia? Sim, se eu uso com frequência. De repente eu posso, através do smartphone, viver minha vida e com algumas adaptações, me conectando a uma sala inteligente, a um espaço compartilhado, eu consigo ter funcionalidades que outros teriam em casa a um custo muito mais elevado. Então, vida simples está muito mais para a vida eficiente do que para uma vida mais barata. Eu vou gastar mais com aquilo que me torna uma pessoa mais feliz ou que faz o meu trabalho ser mais produtivo. Mas não é fácil se desapegar. Depois de décadas de vidas inteiras acumulando quinquilharias, como é que é possível? Será que vale a pena pivotar a sua vida para um estilo mais minimalista? Antes da dica, eu quero dar um alento, né? Dar um conforto de que não é culpa da pessoa. Na verdade, essa pessoa toma decisões pouco refletidas ou toma decisões impulsivas por ação do meio em que ela vive, por estar muito sensível ao marketing, sensível à propaganda. Justamente, aí vem a dica, justamente pelo fato de ela não parar e pensar, não se organizar, não ter um orçamento, não estabelecer limites, que ela vai ao shopping, ou ela se coloca em situações de consumo e acaba tomando decisões mal refletidas. Então, a ilusão vem basicamente das pessoas entenderem quais são os seus grandes gastos. Ninguém esquece quanto paga de aluguel, de financiamento, ninguém esquece a prestação do automóvel, a prestação da escola dos filhos. Os grandes números sempre estão na nossa mente. O que as pessoas esquecem são dos pequenos valores. Então, imagina que, para números redondos, a pessoa ganha 10 mil reais e ela tem que os grandes valores
valores dela somam 7 mil, ela tem a ilusão de que todos os meses sobram 3 mil reais na sua conta. Ilusão porque ela não põe na ponta do lápis quanto ela gasta no dia a dia com pequenas compras de mercado, com pequenas compras avulsas, um aplicativo que baixou e tinha um custo, essas automações de pagamento, quando você põe um tag no carro e você passa pelo pedágio, você passa no estacionamento do shopping, são coisas de valor pequeno, consumos de valor pequeno, que como são ignorados, no fim do mês vão somar talvez 100 reais, talvez 1.000 reais, talvez 2.000 reais, e por falta de controle a pessoa não percebe que aquilo é a vida dela. Então, a dica fundamental é não desprezar pequenos valores. Não é cortar pequenos valores, é organizar esses pequenos valores para entender que eles impactam a nossa vida. E uma vez por mês, ao olhar o orçamento, se eu revejo meus gastos e vejo que esses pequenos valores, num ano, estão impactando de uma forma que eu não gostaria, por exemplo, a conta do meu programa de telefonia, né? Meu pacote de telefonia está me custando apenas 200 por mês. Bom, apenas 200 por mês vai dar, no ano, 2.400 reais. E a pergunta é, você usa telefone mesmo ou você passa 95% do tempo se comunicando por WhatsApp? Será que eliminar esse pacote, adotar um plano pré-pago e pagar só a internet, salvar esses 2.400 reais por ano, não vai fazer uma diferença na sua vida? Então, quando a pessoa começa a organizar esses pequenos gastos, começa a olhar no orçamento, ela começa a entender que as pequenas decisões vão se transformar em grandes distorções ao longo do ano. Se você quer fugir do consumismo desnecessário, faça e responda as seguintes perguntas a si mesmo antes de comprar qualquer coisa. Eu realmente quero? Eu realmente preciso? Eu posso? São 3 perguntas bem simples que, se você fizer antes de tirar o cartão do bolso, podem mudar o rumo da sua decisão. 7 pilares da independência financeira. 1. Não há futuro rico se o seu presente for pobre. Consuma qualidade de vida. 2. Não tenha pressa de se aposentar. 3. Cuide de sua saúde e bem-estar para se manter produtivo por mais tempo. 4. Planeje sua carreira para que ela se desenvolva de forma a se tornar cada vez mais prazerosa. 5. Não poupe muito, mas invista bem. Menor quantidade e maior qualidade. 6. Adote um novo padrão de educação com 3 níveis de evolução: para o trabalho, para empreender e para investir. 7. Prepare-se para empreender após deixar de ser empregado. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O Resumo Cast está no ar desde 2016. Semanalmente, eu e a minha equipe investigamos um grande livro que possa vir a ajudar empreendedores nas suas jornadas para construir um negócio, administrar um negócio que já existe, trabalhar em negócios de outras pessoas de forma mais eficiente, mais eficaz e mais feliz. E principalmente a minha intenção com o Resumo Cast é ajudá-lo a encontrar qual é o seu propósito de vida e desenhar o mapa através da sua jornada para chegar lá. Já ajudamos milhares de pessoas com esse projeto e agora eu peço a sua ajuda. Cada vez que você curte um dos nossos vídeos, cada vez que você compartilha nas suas redes algum conteúdo do Resumo Cast, isso já é uma grande ajuda e dá continuidade ao nosso projeto. Mas agora eu quero falar de uma ferramenta que nós criamos. Não foi fácil a decisão de construir um aplicativo para lhe proporcionar a melhor experiência com os nossos conteúdos. Poucas pessoas sabem das dificuldades e dos desafios de construir um aplicativo que realmente funcione bem e entregue valor. Estamos trabalhando duro na parte tecnológica do aplicativo e ele está disponível gratuitamente em www.resumocast.com.br/aplicativo. O link está aqui na descrição desse episódio. Você pode baixar gratuitamente os episódios para escutar offline sem conexão com a internet, fazer buscas sobre assuntos que já comentamos aqui nos episódios, pesquisar sobre os autores e convidados. E o aplicativo também é o ponto de contato principal
comigo e com a minha equipe. Então, se você tem sugestões de livros, quer conversar diretamente comigo ou a minha equipe, visite resumocast.com.br/aplicativo e baixe agora mesmo. E em breve teremos diversas novidades surgindo aí no aplicativo do ResumoCast. Agora voltamos com Gustavo Cerbasi. Já parou para pensar que a todo momento estamos tomando decisões? Algumas são tão automáticas que nem percebemos, como a quantidade de pasta de dente que colocamos na escova, o caminho que escolhemos para ir para o trabalho, as mensagens que escolhemos responder nas redes sociais, os e-mails que escolhemos deletar e não ler, e outras escolhas são bem mais conscientes, pois os efeitos e as consequências delas são mais claros. O fato é que toda escolha, por menor que seja, acaba se tornando um hábito e impacta sim de alguma forma a nossa vida. Então, seguindo essa lógica, será que não seria útil aprender e refletir sobre a sua capacidade de fazer melhores escolhas? Eu acho que o tempo todo nós estamos calibrando nossas escolhas. Existem aqueles que calibram melhor e aqueles que não cuidam de calibrar adequadamente, né? Uma frase que eu uso com muita frequência é que na vida eu não cometi erros, né? Ou eu acertei ou eu aprendi uma grande lição. E acho que no mundo do coach se fala essa frase de diferentes formas. Mas enfim, cada vez que a gente erra, tem que se tirar algum tipo de aprendizado. As pessoas têm que entender que se algo não está bem na vida, não importa qual seja a razão, esse não estar bem é resultado das escolhas passadas que a pessoa teve. É muito fácil você falar de independência financeira quando você tem uma boa renda, né? Mas alguém ou alguém responsável por esse alguém decidiu caminhos pela educação, a pessoa decidiu não seguir nos estudos, começar a trabalha demais, decidiu procurar emprego onde não tem, insistiu numa carreira que estava se esgotando. Então, escolhas que muitas vezes vêm do medo, né? Eu tenho medo de experimentar algo novo. O que é o medo? O medo é a defesa que nós temos contra o desconhecido. Se eu estudo esse algo novo, se eu me envolvo com esse algo novo, se eu experimento, eu vou me livrando do medo e vou abrindo caminhos novos. Então, para melhorar as escolhas, nós temos que, primeiro, buscar mais conhecimento. Informação e um certo filtro para também não buscar só informação em volume sem qualidade. Um outro ponto importante é você refletir sobre as escolhas que você fez no passado. No meu curso de Inteligência Financeira, eu falo muito sobre a gente dá um apelido de logbook, a um registro de investimento que a gente faz. Os mergulhadores têm lá aquele livrinho onde anotam onde mergulharam, quando mergulharam, qual foi a profundidade, quanto tempo e alguma observação, né, que viram diferente. É um registro de cada mergulho. Nos investimentos a gente faz igual, né? Quanto foi investido, em que foi investido, em que data e que perspectiva a pessoa tinha para aquele investimento. Quando ela folheia, né, no caso do caderno, quando ela pesquisa na planilha, lá no seu logbook, reflexões do que ela investiu há 1, 2 anos atrás, ela normalmente vai se surpreender ou com otimismo ou com excesso de cautela de algumas escolhas dela. Puxa, mas eu acreditei naquilo mesmo? Quando ela reflete sobre essas escolhas passadas, a tendência é que as escolhas novas que ela venha a fazer sejam mais calibradas, mais consistentes. Então, para melhorar as escolhas, a recomendação que eu já dei antes, de parar e pensar por que aquilo aconteceu, ela é importante até para poder escolher melhor novos caminhos. Se algum empreendedor chega para mim e fala, Gustavo, poxa, eu não sei o que fazer, já montei 3 empresas e fechei, né? Eu acho que não leva o jeito para a coisa. O que eu deveria fazer agora? Eu deveria montar uma 4ª empresa, porque você já sabe o que não fazer em 3 situações diferentes. Suas escolhas certamente serão melhores. Esse cara não pode deixar de empreender, né? O estudante que está no 4º ano de faculdade, ele não pode deixar de concluir aquele curso, mesmo que não seja a carreira dos sonhos, né? Mudar para outra se ele está lá quase que fechando um ciclo. Eu preciso aproveitar aquele conteúdo para colocar em prática ferramentas que eu dominei nesse período. Eu tenho a felicidade muito grande de ter minha formação, parte em engenharia, né? Ponderar sobre as escolhas, e parte em administração, que é uma visão mais generalista. Nem todo mundo vai estudar engenharia e administração para poder fazer as melhores escolhas, mas o que eu ensino às pessoas é a refletir sobre o lado racional e o lado emocional e as consequências de qualquer escolha que é feita. Então, a inteligência financeira, que é o mote de todo o meu trabalho, vem dessa combinação da razão, né, de fazer as contas e refletir em cima das contas para ver no que elas vão resultar. Se uma pessoa tem 2 situações muito interessantes na vida, pergunta, puxa, mas eu vou por esse caminho ou por esse, né? Tenho que manter meu emprego ou um emprego novo? Largo meu emprego ou monto uma empresa? A pergunta é, projeta essas 2 situações para 3, 5 anos na
na frente e veja em qual delas estará melhor, né? Faça uma projeção. É a mesma técnica que a gente usa para avaliar ações no mercado financeiro. Faça um valuation, né? Que é projetar o fluxo de caixa e ver qual que vai valer mais no futuro e assim tomar uma decisão. Então, escolhas vêm dessa calibragem que a gente vai desenvolver à medida que a gente pare, pense e entenda por que a gente errou. Para termos uma vida rica como indivíduos que irão construir uma nação rica ou um mundo rico, não podemos deixar de falar sobre o conceito de sustentabilidade. Será que basta contribuir com R$10 para uma ONG? Será que basta salvar um animal de rua de forma muito limitada? Algumas pessoas acabam fazendo isso mais para tranquilizarem a sua própria consciência e sem realmente impactar em alguma sustentabilidade real. Eu faço uma crítica aos sustentáveis que saem aos domingos para abraçar árvores, né? Que é muita hipocrisia. Na verdade, ser sustentável é você não se tornar um ônus futuro. Pode ser um ônus para o governo, pode ser um ônus para sua família, né? Que é o que acontece com pessoas que fazem escolhas que não se mantêm ao longo do tempo. Então, sim, inclui o conceito de sustentabilidade, que é não poluir, não destruir, não criar lixo, não criar um consumo desnecessário, mas eu me baseio no conceito básico de sustentabilidade que vem das finanças, que é você ter escolhas que não se percam ao longo da vida. Então, adotar um padrão de consumo que não vai se desfazer diante de uma doença, diante de um acidente, diante de uma perda de emprego, diante da aposentadoria. Escolhas sustentáveis são escolhas perenes e é o planejamento que garante que minhas escolhas se blindem contra eventuais infortúnios, eventuais imprevistos que a vida venha me trazer. Se eu for uma pessoa sustentável do ponto de vista financeiro e ainda souber ser sustentável do ponto de vista da ecologia, eu estarei com um planejamento que, na verdade, traz benefício não só para mim, mas para a sociedade como um todo. Se todos pensassem assim, nós teríamos, na verdade, um alívio significativo na carga que o governo tem, na carga de responsabilidade que o governo tem de lidar com problemas que a sociedade causa. O governo tem que cuidar do lixo, o governo tem que cuidar da poluição, o governo tem que cuidar dos matamentos. Bom, teoricamente sim, desde que haja recursos para isso. Se toda a contribuição, toda a arrecadação que o governo recebe é feita para cobrir problemas que a sociedade cria, essa sociedade não terá benefícios no futuro. Se a sociedade faz a sua parte e continua contribuindo, o governo terá condições de criar uma infraestrutura, uma condição melhor para essa sociedade a ponto dela evoluir. No Brasil, que a gente assiste aqui, é uma sociedade andando de lado há muito tempo, com distorções do lado da previdência, da violência, das favelas, do saneamento público, e que o governo praticamente é eleito para, governo quando eu falo, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, mas ele é eleito para tapar buracos, né? Então a arrecadação entra e quem paga alguma coisa para o governo não tem o benefício da melhoria, né, da infraestrutura, tem de aguentar ali nos limites possíveis que a vida não fique inviável, né? Se bem que em alguns lugares do Brasil não dá para dizer que a vida não está inviável, né? Falta governo? Não, o governo existe, faltam recursos, falta equilíbrio, falta um pouco mais de sustentabilidade nas escolhas das famílias, da sociedade, do governo como um todo. Como montar um plano de ação? Quem não possui um plano de ação consistente e detalhado para alcançar um objetivo, pode até ter um sonho, mas não sabe exatamente como alcançá-lo. É importante que você trace os seus planos com base no seu cenário atual e nos desafios a serem superados. Um de cada vez. O livro A Riqueza da Vida Simples ensina que um plano envolve 5 elementos. Um objetivo conhecido e o valor necessário para alcançá-lo. Quanto custa? 2. Um prazo para realizá-lo. Seja específico na data. 3. A escolha de uma estratégia inteligente de investimento. 4. Um esforço regular de poupança para que com os rendimentos do investimento o objetivo seja alcançado. E 5. A pesquisa de informações para que os itens mencionados anteriormente sejam aprimorados ao longo do tempo. Mas atenção! Começar a investir apenas quando receber um bônus ou uma promoção, aguentar em um emprego insuportável até que apareça uma oportunidade melhor, jogar na loteria semanalmente na esperança de ganhar um grande prêmio,
ou tentar o pulo do gato com negócios de ganho rápido não podem ser considerados exemplos de planos. Um outro alerta é que se você fizer planos para alcançar um objetivo daqui a 5 anos e tudo acontecer exatamente como você previu, é sinal que algo deu errado. Afinal, se em 5 anos não houver nenhum imprevisto, é porque o seu planejamento foi conservador demais e você evoluiu bem menos do que poderia. Lembre-se, oportunidades não aparecem, elas são caçadas por quem se prepara. Um estalo muito grande foi dado quando o meu filho me perguntou, há 2 anos atrás, se ele precisaria tirar uma carteira de motorista, uma habilitação para dirigir, porque eu estava pedindo meu documento, perguntando o que era, ele sabe que eu gosto de automobilismo, eu estava já me envolvendo com um programa de treinamento, eu sou piloto graduado hoje, então, pô pai, você dirige carro, mas eu vou precisar tirar habilitação, porque na escola a gente discute que a gente não vai precisar dirigir daqui a 7, 8 anos, né, ele estava falando. E realmente, a gente vê algumas transformações que estão acontecendo muito rapidamente, algumas muito mais rapidamente do que se imaginava, que é o fato de a gente já não depender tanto de alguns instrumentos que se utilizavam muito no passado, até que eram símbolos de status, por exemplo, como o automóvel. Então, o que eu vejo agora é que, primeiro, os jovens, eles já estão se desenvolvendo com uma cabeça, a educação está permitindo que eles se desenvolvam assim, com a ideia de não ter tantas posses. Eu não preciso de um automóvel, eu não preciso de uma cozinha completa, eu não preciso de um sistema de tecnologia completa de escritório que eu posso compartilhar no escritório, eu posso compartilhar uma cozinha, um automóvel, um avião, um iate, um navio, eu posso compartilhar qualquer coisa. Então, essas pessoas menos preocupadas com posses, elas se sentem menos com a faca no pescoço de que, eu vou trabalhar muito para ter aquele tênis e ter aquele carro e ter aquela casa. Se a pessoa não quer ter, ela já não vai estar tão pressionada para trabalhar. Essas pessoas elas estão muito mais preocupadas com experiências. Né, a conectividade, a comunicação pela internet, todo mundo posta onde está no mundo, o que está fazendo. Então, isso aguça o apetite desses jovens para mais experiências. Eles percebem que essas experiências são mais acessíveis. Então, em vez de ter coisas, eles querem vivenciar experiências. Então, dinheiro passa a ter como alvo não uma propriedade, e sim um gasto que não vai ter um retorno financeiro, vai ter um retorno emocional. Vamos considerar que, em paralelo a isso, esses jovens já não se veem fazendo a mesma coisa por muito tempo, estudando a mesma coisa por muitos anos, trabalhando na mesma empresa ou na mesma carreira por muitos anos. Então, qual que é a vontade desses jovens? É de aprender, de preferência aprender intensamente sobre algo que os apaixone, alguma atividade nova, alguma tecnologia nova, alguma forma diferente de fazer algo mais eficiente, então aprender sobre algo novo, trabalhar nisso por algum tempo suficiente para juntar dinheiro para alguma experiência e para o próximo ciclo de um novo aprendizado, de uma nova carreira, um novo trabalho. Então, está se construindo uma vida mais cíclica, né? Antigamente era uma coisa mais flat, mais linear, né? Que eu passava 10 anos da minha vida estudando, me preparando para uma faculdade, tomar uma decisão absurdamente importante aos 16, 17 anos e tinha que conviver com essa decisão até os 65 anos, trabalhando naquela carreira até me aposentar. Hoje não. A preocupação dos jovens é menor, é de experimentar coisas mais interessantes, sabem que o conhecimento é o caminho para isso e essas experiências vão levar a trabalhos mais inovadores, a mudanças mais interessantes. Então, com isso, o resultado das finanças das famílias para os próximos anos tende a ser uma diminuição da importância da moradia, que hoje tranquilamente é o gasto número 1 de quase todas as famílias, sendo aluguel ou compra, gasta-se muito com a moradia. Então, sendo moradias compartilhadas ou mais compactas, mais eficientes, mais temporárias, as pessoas vão gastar menos com moradia e vai subir muito o gasto, principalmente com educação ou com qualquer coisa vinculada à educação. O cara pode querer ir aprender algo no Nepal, né, onde tem a escola de transformações do clima, alguma coisa, mas o cara vai tirar lá 6 meses para viver no Nepal e aprender aquilo e ter um custo de vida modesto, diferente dessa experiência de vida, e a experiência e o aprendizado em si vão custar muito mais do que alimentação, saúde, transporte e moradia. Então há uma inversão nos gastos, tem que haver uma preocupação maior com a saúde, que as pessoas tendem a viver mais, né? Então essa é uma equação que tem que fechar, mas eu acho que os itens que vão perder importância principalmente são transporte e moradia para ganhar importância o aprendizado e as experiências.
repercussão e a resposta que eu tive no A Riqueza da Vida Simples, eu não tive em nenhum livro antes, e isso me deixa muito grato, porque a proposta dele é uma proposta de transformação de vidas, de sociedade, uma sociedade consumista para uma sociedade melhor, mais eficiente. Então eu acho que quem ler não vai se arrepender, vai querer passar adiante como um presente, como algo que transforma a vida de pessoas queridas. Então o convite é para que as pessoas não apenas leiam, que elas desfrutem esse livro, que me deixa muito feliz nesse momento, com uma resposta muito boa de todo o público. É perigoso viver o sonho dos outros. Impulsionado pela lavagem cerebral da mídia, você faz loucuras para alcançar um objetivo de consumo. A conquista lhe traz uma sensação de realização e um prazer gratificantes. Afinal, é um resultado de esforço. Mas, sendo um objetivo verdadeiramente seu, essa recompensa não é duradoura. Esse processo de esforço e recompensa vazio vai se tornando cada vez menos duradouro, que acaba por se transformar em vício. Sem se dar conta, você se vicia em consumo. Um passo importante para termos uma vida de mais realizações é focarmos em ter fartura daquilo que é genuinamente importante para nós. Ao mesmo tempo, devemos atentar para descartar o restante. Uma vida mais simples é o caminho para uma vida mais rica em experiências presentes e em concretizações futuras. Obviamente, não se muda o padrão de vida de um mês para o outro. Pare de se enganar. Acumular recursos e conquistas não irá fazer de você uma pessoa mais feliz se você não souber o que é felicidade. Ou se as conquistas forem apenas reflexo da felicidade que você vê nas redes sociais dos outros. Felicidade tem a ver com a frequência de alegria que você tem na vida. O ter está sendo substituído pelo ser. No site gustavocerbasi.com.br tem meu currículo, meus livros, referência ao meu trabalho. Nas redes sociais, quem me procura no Instagram, @GustavoCerbasi, no Facebook, Gustavo Cerbasi também, Gcerbasi no Twitter, tá lá no YouTube, conteúdo riquíssimo, riquíssimo mesmo. Quem se organizar e for acompanhando o conteúdo que a gente tem no canal, certamente vai ter um ótimo aprendizado, tudo gratuitamente. E quem quiser uma transformação mais intensa na vida, quer contar com o meu acompanhamento, ou a solução das minhas dúvidas, aliás, a minha solução das dúvidas numa comunidade fechada, tem o curso Inteligência Financeira, que é o trabalho que eu resolvi fazer a partir do momento que eu tive que abrir mão da consultoria 1 a 1. Eu faço isso hoje online, atendendo os meus alunos individualmente, orientando o projeto de cada um para que num processo de um semestre haja uma grande transformação na vida, transformação acompanhada e que vai ser conduzida ao longo da vida aí com checklists, com ferramentas, uma boa carteira de investimento. É um trabalho de grande valor do qual eu me orgulho muito de estar compartilhando com o público. Então fica o convite para conhecer no site gustavocerbasi.com.br, tem mais informações. O Resumo Cast fica por aqui. Espero que tenha gostado do episódio e eu te vejo na semana que vem. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.